Boa noite, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Estamos mais uma vez reunidos nessa sexta-feira para o estudo do Livro dos Espíritos. Para iniciarmos, para realizarmos a nossa harmonização, vamos ler uma página do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Mesmo que não saibas, é exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e que se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários a sós nada conseguirão fazer, não fossem aqueles que pensavam de igual modo e os apoiavam. Assim também a obra do bem faleceria se não houvessem pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se dediquem e ajam corretamente. Vamos fechar nossos olhos, elevar o pensamento ao Pai e, nesse momento, unidos, agradecermos todos os benefícios que temos recebido, todos os auxílios dos nossos mentores, dos espíritos de luz que coordenam o trabalho da Casa de Ibirajara. Sem esse auxílio, com certeza, não poderíamos estar realizando o nosso trabalho nesse momento, ultrapassando algumas dificuldades, mas nos esforçando para cada dia sermos um pouco melhor. Senhor, ampare a todos os corações que nesse momento se encontram em descompasso pelo sofrimento desse momento de provas tão exacerbadas. Mas cientes da sua misericórdia, agradecemos também essas provas. Que a sua luz esteja conosco nesse momento. Peço particularmente sempre nesse momento por mim, que eu possa ser intuído pelos mentores, para que o estudo possa ser realizado em perfeita harmonia com os ensinamentos trazidos pelos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Então, às sextas-feiras, como de habitual, nós estudamos Livros dos Espíritos. Nós estamos estudando a terceira parte, o capítulo 12, que são as leis morais, e hoje estaremos estudando caracteres do homem de bem, que é a pergunta 918 do Livro dos Espíritos. E Kardec se dirige aos espíritos e pergunta: por que indícios se podem reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, por que indícios se podem reconhecer que em um homem, o progresso real? E os espíritos respondem: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática das leis de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, a elevação do espírito não vai ser pelo que ele fala, pelo que ele simula apresentar, mas pela prática real da lei de Deus. Lei essa que está em nós e sempre esteve em nós, e que cada vez vai ser mais evidente, aparecendo cada vez mais pelos nossos esforços de autorreconhecimento e de trabalho no bem. Mas além da prática, existe essa necessidade de compreender antecipadamente a vida espiritual.
porque nós compreendendo antecipadamente a vida espiritual, isso nos facilita o atendimento do que nos é requisitado, assim mesmo como o comportamento que teremos em frente a cada evento que será nos apresentado. Então, Allan Kardec, essa é a pergunta dos espíritos anterior, e Allan Kardec faz os comentários. Né? Semana eu estava vendo um trabalho do Jacobson Trovão, da FEB, né, que é de Brasília, e estava falando sobre mediunidade, e algumas pessoas ele comentando que algumas pessoas falam com ele que não há descrição de Allan Kardec ser um médium, né? Mas ele estava trazendo o esclarecimento que, na realidade, Allan Kardec era um médium de intuição, né? Ele podia não psicografar, mas o que ele escrevia, o que ele apresentava, trazia uma intuição dos espíritos superiores. Ele era orientado pelos espíritos superiores e transcrevia isso no papel. Então, todos esses comentários a gente tem pela clareza, pela profundidade, que isso é intuído, encaminhado através de Allan Kardec pelos espíritos superiores. Verdadeiramente, um homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Bom, esses temas já foram apresentados nos estudos anteriores. Né? Se interrogar a própria consciência sobre os seus atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Então essa é a lei, né? Amar a Deus acima de tudo e aos próximos como a si mesmo, né? E a gente, nos amando como amamos aos outros, nós vamos sempre ter essa preocupação, né? Se no final do dia rever o nosso comportamento e ver se não transgredimos essa lei. Né? E é importante, né? Se nós fizemos todo o bem que podíamos. Né? Na realidade, não é só deixar de fazer o mal. Né? A gente, quando deixa de fazer o mal, a gente não está fazendo todo o bem que está na nossa possibilidade. Então é necessário então que nós trabalhemos continuamente no bem. Mas aí a gente volta um pouquinho na pergunta 875, e a gente, como viu lá, que é vivenciar a justiça, a caridade, né? Lei de justiça, caridade, amor e caridade, vamos ver como os espíritos definiram essa pergunta de Kardec. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Então, essa é a justiça divina. Essa é uma justiça de lei natural. As leis dos homens, elas vêm para trazer paralelos, né? Trazer limites de comportamento. Mas, na realidade, essa lei, em algum momento, a lei do homem, vai deixar de ser necessária, porque todos nós nos comportaremos deste modo e respeitaremos aos outros como gostaríamos que fôssemos respeitados. E aí, mas a pergunta 873, Kardec pergunta aos espíritos: o sentimento da justiça está em natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Vocês viram que eu inverti a ordem, né? Primeiro eu quis trazer como os espíritos definiam justiça, e agora eu trago a pergunta do Kardec, que é anterior, né? Uma é 875, outra é 873. O sentimento da justiça está em a natureza ou nós desenvolvemos essa ideia? E os espíritos respondem: está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de justiça. Então, não precisa a lei dos homens para que nós sintamos
um momento de injustiça. É uma lei, é natural, mesmo que nós não conhecemos a justiça, nós temos certeza quando existe, né, onde se ultrapassa algum limite e está prejudicando o próximo, está se cometendo alguma injustiça. Mas ele fala, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não dá. Então, o estudo, o conhecimento, a prática do bem, ele vai trazendo cada vez mais o aparecimento desse sentimento natural de justiça. Mas não é essencial, porque todos nós já trazemos na nossa consciência essas leis naturais. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que dos que possuem grande cabedal de saber. Então, isso ele está trazendo, é intrínseco esse conhecimento da justiça divina, né? E por muitas vezes o homem ele altera esse entendimento pelas leis da terra, pelas leis materiais, e fazem leis, alteram leis, e quando você vê o comportamento até de pessoas mais simples e sem estudo, você vai ver que eles vivem muito mais no momento de lei de justiça do que os outros mais cultos, que usam vários mecanismos para driblar essa lei de justiça. E também, como falou que é lei de justiça, amor e caridade, essa é a clássica, pergunta 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, isso é como Jesus entendia. Todos nós erramos, todos nós somos imperfeitos. Então, nenhum de nós é totalmente mal, nem totalmente bom. Então, temos que ser benevolentes, indulgências e exercermos o perdão. No Evangelho diz que a capacidade de perdoar é relacionada diretamente à capacidade de amar. Quem não perdoa não ama plenamente. E isso a gente já abordou em outro estudo, que é amar aos inimigos. Porque amar aos próximos, a quem nós já gostamos, é simples. O amar aos inimigos é uma coisa complexa. Então nós temos que começar a perdoar para poder amar. E é um amor ágape, um amor mais evoluído, que em alguns momentos nós já expressamos, né? Mesmo nós sempre temos mais expressão do amor filia, do amor eros, mas em algum momento nós já desperta em nós esse amor ágape, que é um amor sem cobrança, que nós damos de nós sem esperar nada do outro, né? Como Jesus fazia. E como faz, né? Que é um amor sem interesse nenhum. E aí Kardec continua, possuído do sentimento de caridade e do amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seu interesse à justiça. Então, essa capacidade de desenvolvimento de amor, de desenvolvimento do bem, é isso. É fazer o bem sem aguardar retribuição, sem pensar no que vai conseguir aquilo à frente e muitas vezes se sacrificando o próprio interesse em benefício do outro e em benefício da coletividade. É o desenvolvimento desse amor ágape. Se Deus lhe outorgou o poder e a riqueza, considera essas coisas um depósito de que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que lhas deu, também lhas pode tirar. Então é isso, a gente também tem mais à frente o capítulo que são os superiores e inferiores, mas aqui ele está falando da prova da riqueza. Então, se a pessoa vem com a prova da riqueza, ele tem que estar ciente
que essa riqueza é um empréstimo. E esse empréstimo foi dado a ele, ele obteve por pedir, no sentido de um crescimento dos outros, não só dele e das pessoas próximas a ele, e sim de toda a coletividade. A gente sabe que é difícil e a gente vê vários exemplos, né, de pessoas que usam muito bem a riqueza, outros que não, que usam de forma bastante egoísta. E é importante, ele não se envaidece dessa riqueza, dessa possibilidade momentânea, porque ele sabe que aquilo não pertence a ele. Aquilo é só uma coisa temporária, porque como nós vimos mais à frente, o espírito vai, conforme vai se desenvolvendo, ele vai entendendo que esse período de materialidade é só um período. E ele consegue aceitar a vida espiritual. E quando a gente consegue aceitar a vida espiritual, a gente consegue começar a entender também as provas, as expiações, os compromissos, todos os quais nós assumimos anteriormente. Se sob a sua dependência a ordem social colocou outros homens, trata-os com bondade e complacência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para lhes levantar o moral, não para os esmagar com seu orgulho. Então, é muito importante, por muitas vezes, né, somos superiores, mas em outras encarnações múltiplas podemos ter sido inferiores. Mas aqui não é inferior nesse sentido que muitas vezes a gente usa, são em situações de maior dificuldade, de maiores provas, de maiores dificuldades econômicas, educacionais, sociais, né? E quando você está comandando, está acima socialmente, é necessário o respeito ao próximo. O respeito naquele momento do tempo está numa situação inferior. E isso o homem do bem vai reconhecendo. É uma atitude dele, né? Porque também não adianta socialmente fazer doações, trazer para a imprensa, dizer que deu isso, e na realidade tratar os que estão subordinados a eles de uma forma grosseira, autoritária, que humilhem a pessoa, né? Na realidade, o homem do bem, ele eleva o próximo, né? Ele faz que o outro se sinta melhor, né? Ele não esmaga esse outro com orgulho. Ele é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa de indulgência dos outros, e se lembra da palavra do Cristo: atire a primeira pedra aqueles que tivessem pecado. Então é necessário desenvolver essa indulgência, o aceitar o outro irmão como ele no momento que as coisas não acontecem da forma que nós achávamos que devia ser. Mas a gente sabe que tem sempre alguém à frente, mais evoluído, que também vê naquele momento que a gente estava fazendo o que ele, mais evoluído, achava que deveríamos fazer. E Cristo sempre é indulgente com a gente, mesmo sabendo o que nós teríamos que fazer e vendo o que nós fazemos. E ele é o maior exemplo de indulgência. Em nenhum momento ele deixa de acolher a todos nós. O acolhimento vai ser de cada um a seu tempo, mas todos são acolhidos. E todos nós descumprimos grande parte dos caracteres do homem de bem. E nem por causa disso deixamos de ter a indulgência do Pai. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdeu as ofensas para só se lembrar dos benefícios, pois não ignora que como houver perdoado, assim lhe será perdoado. E é sempre a gente lembra no momento da crucificação que Jesus fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então ele está exercendo o amor mais puro, porque ele
perdoa, pede que o pai perdoa, entendendo que o nível evolutivo daqueles espíritos naquele momento não tinham a compreensão real do que estavam fazendo. Então eles precisavam do perdão, do amparo, do apoio para poderem mais tarde se reerguer e seguir um caminho evolutivo. Respeite, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que a natureza lhe concede, como quer que os mesmos direitos lhe sejam respeitados. Então é isso, né? Amar é respeitar o nosso irmão como nós gostaríamos que fôssemos respeitados. Esses são os princípios do homem de bem. Na realidade, né, esse tema, né, caracteres do homem de bem, tem um estudo também da Iris Sinotti que ela fez, onde ela até tem uma característica interessante que ela fala, né, caracteres, o ser humano de bem, né? Mas na realidade aqui, quando nos evangelhos usa o homem de bem, ele está considerando o homem como a humanidade, né? Uma coisa global. Ela só de uma forma de abrangência, ela fala, né, do ser humano de bem, não um homem de bem, mas aqui já está bem explícito, mas quando ela vai ler os evangelhos, ela usa o homem de bem, né, respeitando a liturgia que tem que ter nas leituras dos evangelhos. E quando eu fui fazer esse estudo do homem de bem, na primeira hora me veio na cabeça essa parábola, né? Que é a parábola do jovem rico. E eu usei o livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino. E o relato está em Lucas 18 a 23, mas também tem em Mateus e em Marcos. E ele relata a parábola da seguinte forma: E interrogou o certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que farei para participar da vida imanente? Disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não testemunharás em falso, honra o pai e a mãe. Ele lhe disse: Tudo isso observo desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo os que tem e distribui aos mendigos, e terás o tesouro dos céus. E vem e segue-me. Ao ouvir isso, ficou triste, porque era muito rico. Então essa parábola tem um conhecimento que me fez lembrar por causa do título, né? O título do Evangelho é O Homem de Bem, e não é um homem bom, porque bom só Deus. E Jesus reconhecia isso. Algumas outras parábolas diz bom mestre, e ele aceita ser chamado de mestre, mas não de bom. Então, uma das coisas que me fez lembrar isso, essa parábola é os caracteres, né, o texto, né, a pergunta do Livro dos Espíritos é os caracteres do homem de bem, e não os caracteres de um homem bom. Mas esse texto traz outras coisas que Pastorino vê de uma forma bem interessante, né? Então ele traz algumas fórmulas para nós já começarmos a nos comportarmos como homens de bem. Não matar, não adulterar, que é no sentido de não ter adoração aos outros ídolos, não furtar, não dizer falso testemunho, não defraudar, ele coloca pagar a quem devemos de forma correta, né, dar o direito correto aos outros, honrar pai e mãe e amar ao próximo tanto como amamos a nós mesmos. Então ele já considera isso um modo, né, um caminho a ser seguido. E na realidade a gente vê que materialmente isso não é muito difícil de conseguirmos fazer. Mas aí o jovem, inclusive, já diz, já faço isso tudo, né? Mas aí Jesus faz o convite
para ele ser um discípulo. E o convite a ser um discípulo tinha uma condição: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tem e distribui aos mendigos, e terá um tesouro nos céus. E vem, segue-me. Então, esse era um convite. Jesus, Amélia Rodrigues tem também uma descrição muito bonita dessa parábola, né? Esse jovem, como diz no início, era rico, ele era um judeu, tinha compromissos, ele até na sociedade, ele ajudava os outros, emprestava dinheiro, mas tinha um laudo de vaidade, ele era um corredor de bigas, e naquele momento ia ter, posteriormente, uma corrida que era muito importante. Então, várias coisas materiais o prendiam, não necessariamente o dinheiro. Porque muitas vezes, quando vem aqui, vende tudo o que tem, distribui aos mendigos e terás, parece que Jesus tem alguma condenação aos que vêm ricos. E isso não é real, né? A prova da riqueza é uma prova difícil, nós sabemos, mas se Jesus considerasse isso, todo mundo que vem rico já era condenado previamente ao fracasso. E isso não é realidade, né? Isso não é a realidade plena. Quando ele fala isso aqui, ele queria que esse jovem se desprendesse da matéria. E a gente se desprende da matéria de várias formas, não só da parte financeira, mas do apego, do orgulho aos títulos, de todas as coisas que nos prendem muito a esse lado, né, que é nosso, não necessariamente o dinheiro. E quando ele fala dar aos mendigos, ele não fala que é só uma esmola para dar. Ele considera os mendigos aqueles que ainda estão muito presos à materialidade. Então esses ainda precisam nesse momento disso. E ele, como se ele desse esse passo à frente, ele estava se desprendendo, ele não teria mais necessidade. Mas, por outro lado, esse convite também nós temos que ver da forma global, como traz Pastorino, que tem outros dados, né? Na realidade, o desenvolvimento da religiosidade, da espiritualidade é importante, mas nós temos que lembrar que alguns missionários vêm com esse objetivo. Outros missionários vêm com o objetivo também da evolução, nos auxiliar na evolução material. E nesse momento nós estamos vendo, muitos vêm para estudar, serem cientistas, hoje trabalhando intensamente nas descobertas da vacina contra o Covid. Outros vêm para serem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, trabalhar em outras atividades no hospital, mas que são importantíssimos nesse momento para manter um atendimento digno a todos. Outros vêm para fazer o projetos de prédios, né, para as construções, para nós vivermos melhores. Outros vêm com o dom da música, para também ser um consolo em momentos que estamos desequilibrados. Então, cada um vem com uma missão. Se todos viessem só com a missão da espiritualidade, também ia haver um estacionamento do desenvolvimento do nosso orbe. Então, cada um vem com uma função, todas dignas, mas na realidade, para entrarmos nos reinos e ter o tesouro dos céus, isso ocorrerá de fato quando tivermos o desprendimento total da matéria. Mas temos que entender que nesse momento também o desenvolvimento que são trazidos por missionários podem ser do lado material. A gente sempre lembra as duas asas, né? A asa do conhecimento moral e a asa do conhecimento intelectual. Sem o equilíbrio entre as duas, não alçaríamos voo. Então, esse é o estudo que eu queria trazer nesse momento e trazer essa fase do Pastorino para encerrar. Observemos que a perfeição é de alguns poucos, no sentido religioso. Se todos os homens se dedicassem à perfeição religiosa e à espiritualidade, a evolução planetária ficaria paralisada. Há missionários que vêm com tarefas espirituais e missionários que vêm com tarefa
materiais. Então, isso eu já tinha falado, mas está o texto como o Pastorini escreveu. Então, eu queria agradecer a todos, né? Convocar a todos que permaneçamos equilibrados, em pensamentos superiores, nos amparando na fé, na certeza que Jesus e a espiritualidade trabalham intensamente, né? Que nesse momento que passamos por grandes dificuldades, é um momento também que temos para nos desenvolvermos também na parte moral, também na parte de conhecimento. A parte de conhecimento auxiliando irmãos que ainda se encontram refratários ao que a ciência vem dizendo, refratários no comportamento social, né? E lembrando que já começamos de forma muito precária a vacinar, mas hoje, no momento que eu estou fazendo essa gravação, nós já temos lugares onde tem irmãos com deficiências já sendo vacinados, retiros de anciãos sendo vacinados, hospitais de emergência já sendo vacinados, e em algum momento nós também teremos a vacina, né, o início da nossa saída dessa pandemia. Mas mesmo os que foram vacinados têm que lembrar que ainda é necessário o uso de máscara, higiene das mãos contínuas, seja por lavagem da mão, seja pelo uso do álcool gel, e o respeito ao distanciamento social, porque mesmo quem foi vacinado ainda necessitará um tempo para o desenvolvimento das defesas orgânicas. Lembrando que a vacina não é um ato individual, é um ato de respeito coletivo. Então, que Deus esteja conosco, nos ajudando aos nossos trabalhos, agradecendo ao mentor da Casa de Birajara a possibilidade de estarmos reunidos. Espero que em breve possamos estar fazendo nossas reuniões presenciais. Um abraço a todos, que Deus esteja conosco nesse momento e sempre.